mas a gente vai... O pessoal que já está entrando na sala, já tem algumas pessoas que estão entrando na sala, já vão curtindo um pouco essa nossa prévia para o bate-papo de hoje. É tipo aquela coisa que é fora do... É coisa de bastidor, né? Que é bom até as pessoas que gostam de participar desse bate-papo de bastidor. Mas quanto tempo, né, Lúcio? Muito tempo, nossa senhora. Quase que a gente se viu em 2015, né? Foi mesmo, você me vi viu, você né? de chapéu e tudo, saindo, eu dentro do carro, uma frustração sem tamanho. Você imagina, a gente dentro do posto de gasolina, o cara vai e me deixa cair a tampa do cárter dentro do motor, Que aí loucura, que meia loucura. dúzia de funcionários tentando pegar a tampa. Meu Deus do céu. Que loucura, né? Que loucura Não, e isso. quanto mais a gente queria apressar o camarada, mais ele se Mais perdia se lá perdia, tentando. mais se complicava para tentar tirar Exatamente. a tampa. Meu A Deus. gente chegava assim, vamos parar o carro? Não vai dar tempo, ele está saindo com todo mundo. Eu falei, nossa senhora. Pô, maldade, maldade. Mas a gente vai combinar. O problema é essa distância maluca de eu morar em Cabo Frio, né? Que não é toda hora que a gente está Mas pelo Rio. isso se resolve. Uma Isso se hora dessas resolve. você acaba passando por aqui, uma hora dessas nós vamos até aí. Não, com certeza. Putz, seria um imenso prazer mesmo, assim, muito, muito bom, muito bom. Aí você ia trazer uns jogos também, né? Eu trago mesmo. Você não tem ideia da quantidade de jogos que a gente tem aqui para poder tentar experimentar. Você pode escolher até o Caramba, tema. que bárbaro, é mesmo? Já está nesse level, já está nesse nível. Tem, não. Por exemplo, se você quiser jogar jogos de horror, tem Aham. uma pilha. Se quiser Olha, jogar ficção científica, tem uma outra. caramba, que bárbaro, que bárbaro. É, mas isso é muito interessante porque são poucas pessoas no Brasil que fazem isso, né, Lúcio? As pessoas ainda pensam no jogo ou brinquedo como coisa para criança. É, pois é. Do ponto de vista neurológico, brincar, na verdade, é experimentar possibilidades. Uhum, uhum. E as pessoas pararam de experimentar possibilidades. Todo mundo trabalha só com o que é conhecido. É, só com as coisas prontas, né? Exatamente. Elas não vão em busca, né? Elas querem o prato feito, né? Não vão fazer a receita, né? O ruim disso é que as pessoas acabam não tendo um pensamento muito flexível. Exatamente. E a criatividade vai para o vinagre. Exatamente. E com Se isso, você não treina, o resultado é meio catastrófico, né? e com isso vai a saúde, vai tudo embora. Mas, Lúcio, o pessoal que está assistindo aqui nosso bate-papo de bastidor, né, que a gente vai começar às 20 horas, que é aí que as pessoas começam a entrar, primeiro para falar que a gente teve uma quantidade bacana de gente, de pessoas que se inscreveram, né? E é óbvio que nem todas elas vêm para participar, muita gente esquece, muita gente, no entusiasmo, faz a sua inscrição, mas aí não comparece, mas isso é assim mesmo, né? Mas posso dizer que você está ali, olha, no nível de igual para cima das pessoas famosas que eu já entrevistei aqui Famoso é gentileza. Não, mas é verdade, porque já tiveram por aqui o Marcelo Madureira, o Beto Silva, essa turma toda, né? Até muita gente interessante já teve por aqui. E você está num nível assim, de inscrições de igual para mais, talvez por conta até do tema ser um tema muito interessante. As pessoas são bem fascinadas com isso, né? Mas A ficção tem essa vantagem, né? tem essa vantagem, tem essa vantagem. Mas aí o que a gente vai fazer? Eu vou gravar, estou gravando já desde já, né? Depois eu faço a edição desse início. Vou gravando e depois isso vai para o meu canal do YouTube. E como você tem o seu canal também, quer dizer, se você quiser, uma questão de você querer ou não, disponibilizar também, mas de qualquer maneira a gravação eu vou disponibilizar para você usar da maneira que você achar mais Eu conveniente para quero. você. Uhum. Vou divulgar, porque, na verdade, teve muita gente que me falou, tem muitos colegas meus que estão trabalhando agora. Eles falam assim, Uhum. o problema é eu chegar em casa a tempo de eu pegar você antes das 9. Muita gente me disse isso. Uhum. Mas aí falou assim, eu vou tentar avisar o pessoal em casa, o pessoal fica vendo, depois me conta. Mas vai ficar gravado? Eu falei, vai, não.
Depois vai pegar e ter a gravação no YouTube para poder ser vista. Legal. E normalmente eu sempre preparo um pequeno roteiro com perguntas a fazer ao convidado, mas dessa vez eu tomei a liberdade de não fazer isso. Eu prefiro que o nosso papo vá fluindo de acordo com o caminho que a gente vá tomando naturalmente nele. Eu não tenho questões prontas, não tenho perguntas prontas e é óbvio que o nosso bate-papo vai ficar concentrado nesse tema, né, que é a visão, né, a visão que o escritor tem, o escritor de ficção científica, a visão de futuro, né, a visão além do tempo, e que é uma coisa que para mim é fantástica pelo fato de que muitas coisas que a gente assistiu desde o tempo de Júlio Verne, enfim, coisas aconteceram, coisas foram viabilizadas, os sonhos, as fantasias resultaram num StarTAC, né? No aparelho da Motorola, Sim. Que é igualzinho do Star Trek. Uma consequência natural, né? Até o nome, né? Os caras até o nome fizeram igual, né? Então, na época que o Roddenberry fez a Jornada nas Estrelas, ele chamou a Hunt Corporation para aventar o futuro. Então, a Enterprise, na verdade, era o que eles imaginavam que seria mesmo o futuro. Olha, bacana, né? Os porta-aviões, por exemplo, acabaram se tornando o que era a ponte da Enterprise. A distribuição interna da ponte de comando do porta-aviões acabou assumindo a disposição interna da Enterprise, na hierarquia. Caramba. Você vê como é que são as coisas, né? Mas então, olha, já são 8h01. Normalmente eu não ultrapasso o tempo previsto para o nosso bate-papo, que é de 1 hora. É claro que às vezes ultrapassa, mas eu procuro respeitar, até por uma questão de respeito. Não, eu já botei um relógio aqui para não me estender muito. Mas é aquilo que eu te falei. Às vezes o papo tá tão, né, quente, tão bacana, que a gente sempre deixa passar um pouquinho, mas isso pode deixar que eu também vou tomando conta por aqui, né? Perfeito. Gente, a gente vai iniciar o nosso Proseando com Ricardo Souza de hoje, com o nosso convidado Lúcio Abondati, Dr. Lúcio Abondati, né? Grande personagem, grande figura de Niterói, né? A cidade que eu gosto tanto. E o Lúcio é um médico que, na verdade, não limitou o seu conhecimento apenas à medicina, né? Ele é um cara multitask, multitarefas. É a palavra-chave de hoje em dia. Pois é. É um curioso por natureza, né? E que essa curiosidade veio talvez com a observação do trabalho do seu pai, né? Que trabalhava com eletrônica, né? Trabalhava com manutenção de artefatos eletrônicos, e isso certamente aguçou a curiosidade do Lúcio em desmontar coisas. Só que eu acho que brilhantemente ele conseguia remontar, ao contrário de quem vos fala, que adora desmontar coisas, mas tem dificuldade de encontrar as peças para remontar. Mas isso aí é uma outra história. Então, o Lúcio, né, eu conheci o Lúcio faz muitos anos. É claro que com os caminhos que a gente toma na vida, a gente vai se distanciando de figuras, mas a gente não consegue esquecer as figuras que marcam a vida da gente. E o Lúcio foi um cara que marcou a vida. Eu acho que ele marca a vida de quem passa pela vida dele também, né? Porque é um cara que é muito gentil. É uma pessoa muito interessante e uma pessoa rara, né? Que a gente cada vez vê menos, infelizmente, no cenário, principalmente no cenário brasileiro. Na época que eu conheci o Lúcio, já formado em medicina, tinha feito especialização em homeopatia. E continua, né? Continua como médico homeopata. Médico nunca deixa de ser médico. Você pode não estar no consultório, mas a medicina acompanha o resto da vida. O resto da vida. E o Lúcio também se dedicou à criação de jogos de tabuleiros. Eu acho que você chegou a desenvolver aqueles rolling
playing games, naqueles RPGs também, não? Ou não? Não, eu joguei muito, eu Jogou mestrei muito, partidas né? em RPG, É, isso mesmo. Jogou mas muito. na época, em 89, eu e Lúcia abrimos um centro cultural aqui em Niterói chamado Centro Criativo Além da Imaginação. Uhum. E no Centro Criativo Além da Imaginação, eu sempre olhei o brincar e o brinquedo como um instrumento de experimentação, porque você, na verdade, testa possibilidades enquanto você está jogando, testa hipóteses, a tua capacidade de gerar soluções. E no Centro Criativo Além da Imaginação, nós fizemos isso em termos práticos com a população. Tinha uma biblioteca, tinha uma brinquedoteca para qualquer faixa etária, e ali a gente pôde experimentar muitos jogos, incluindo os RPGs, que são jogos fantásticos de simulação. Trouxemos para o Brasil os primeiros RPGs, o Dungeons and Dragons, que aqui não existia. Trouxemos também os livros-jogos de Portugal, que era interessante, porque você podia jogar sozinho e experimentar possibilidades, vasculhar labirintos e outras coisas. Uhum. Na época era tudo uma novidade, não existia essa fartura que hoje em dia você encontra. Você vai numa livraria hoje e encontra aquilo, seria o paraíso para a gente na época. Com certeza. Então a gente colocava ali no acervo, as pessoas vinham, reuniam, criavam histórias, sentavam e usufruíam dessa companhia e da troca. E foi um período muito profícuo. Dava uma média de 10, 12 eventos por mês, Nossa. mexendo com livros. Não. O nosso competidor maior era o Centro Cultural Banco do Brasil e eles tinham o Banco do Brasil por trás. Que bárbaro ouvir isso. Legal, muito bom. Muito bom. E, Lúcio, a primeira pergunta que eu faço, assim, já tirando dessa tua última frase aí, me fala um pouco do cenário que você vê hoje em relação principalmente os jovens e os adultos jovens, né? Que aquilo que a gente falou um pouquinho no início do nosso bate-papo de bastidor, né? Sobre aquela ânsia pelo já feito, pelo já pronto, né? E não explorar possibilidades. Como é que você acha que está, se for fazer uma comparação do mercado de games, ou principalmente mercado de games, table games, né, de jogos de tabuleiro hoje, com o de 20 anos atrás? Nossa, mas isso mudou muito mesmo. Porque da década de 90 para cá, entraram no cenário um novo tipo de jogo onde você não tinha que destruir o oponente. Uhum. A maior parte dos jogos, jogo de war, ou jogo de banco imobiliário, que é o que as pessoas usam como referência, em todos eles, a sua vitória é a derrota cachapante do adversário. Leva outra bancarrota, né? Bancarrota ou você destrói o adversário. Na década de 90, entrou um novo tipo de jogo em que você ganhava por sua competência. Então, você administrava uma ilha, por exemplo, o jogo de Catan. Você administrava uma ilha, você tinha suas commodities, você montava a aldeia, depois montavam as estradas, depois evoluía a aldeia para a cidade e tentava pontuar para isso. Com essa entrada no cenário, as pessoas começaram a procurar novos tipos de jogos que não fossem destrutivos, mas fossem jogos de eficiência. Isso abriu o mercado de uma forma marcada. Hoje você tem uma média de 300 a 400 lançamentos por ano. Uau, rapaz, que isso! Uma vez não, é uma loucura mesmo. Você tem jogos de ficção científica, você tem jogos de horror, você tem jogos que trabalham com literatura, jogos que trabalham com criação, administração. Tem uma feira mundial em Essen, que acontece no mês de outubro, tradicionalmente, com fabricantes do mundo inteiro. Nós estivemos lá em 2014 e foi quase um evento sociológico, porque você tinha o mundo inteiro dentro de uma feira, não havia 1 centímetro da feira vago que alguém não tivesse sentado com um grupo para jogar alguma coisa. Olha só. E as pessoas vinham e saíam de lá que nem Papai Noel, com um saco nas costas, com 20, 30 jogos diferentes. Eu fui até lá para comprar uns 2 ou 3, voltei com 14 para mim. E encontramos outros criadores, encontramos pessoas, por exemplo, que tinham gerado possibilidades muito ricas.
Então, tem jogos, por exemplo, de quest, onde você fazia busca, tinha outros que você resolvia problemas, outros que geravam soluções. O jogo tem essa vantagem, né? Você interage com as outras pessoas, dialoga todo o tempo, gera novas soluções, e com ele tem uma coisa curiosa. Quando você ganha no jogo, você testou uma possibilidade, a sua hipótese estratégica foi vitoriosa, mas o adversário, na verdade, não perde, porque ele aprende a sua solução. Quando você perde o jogo, acontece o oposto. Eu não perdi nada, eu aprendi uma forma que eu não tinha tentado e ela foi melhor do que a que eu tinha inventado. Bárbaro. Quer dizer, você não morre, você morrendo, você não vê a solução. No jogo de tabuleiro, hoje em dia, morrer não é a única alternativa. A única alternativa. Entendeu? Então, hoje você, por exemplo, tem um jogo chamado Stone Age, Idade da Pedra, em que você tem uma aldeia e você vai tentar pegar minério, você vai tentar produzir alimento, você vai tentar alimentar a população da sua aldeia, e você, se for mais eficiente que os adversários, mais pontos você ganha. Entendeu? Tem, por exemplo, Indica to Life. Competência, né? Exatamente. É um jogo por competência. Às vezes a pessoa sai com uma jogada tão brilhante, ele arranjou uma solução que você não tinha pensado, tão excepcional, que você fica feliz até na derrota, porque aprendeu uma forma de jogar que você não tinha inventado. Bárbaro. E isso tem muito esse mercado, entendeu? É um mercado muito rico. Nesse nosso bate-papo, eu estou tentando montar uma narrativa, né? Quer dizer, eu estou falando sobre os games, sobre o seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos games que você faz. Deixa eu tentar aumentar aqui a minha iluminação. Ok. Agora, você tem um outro livro, quer dizer, a gente vai falar ainda do Parallax, mas você tem um livro em que você aborda, fazendo uma análise das vantagens que tem para o nosso cérebro, para a nossa capacidade de cognição, enfim, que esses jogos proporcionam. Fala um pouquinho sobre isso, Lúcio. No Além da Imaginação, nós experimentamos o uso de jogos com todas as faixas etárias. Foi uma experiência muito rica, porque o público ia, sentavam pessoas de várias faixas etárias na mesa e não havia aquela coisa, isso é para criança, isso é para o adolescente, isso é para o adulto. Dessa experiência, você sabe que a gente tem um problema sério hoje em dia, que é herdado do século XX, que é o Alzheimer. O Alzheimer o cérebro simplesmente vai desconectando da realidade. A memória vai se perdendo. E o nosso cérebro tem uma característica muito interessante que é chamada neuroplasticidade. Ele se modifica quanto mais você usa. Então, se, por exemplo, você pegar um violão e decidir treinar e fizer bastante treinamento, o cérebro monta uma via neurológica para tornar eficiente tocar violão. Se você, em contrapartida, para de usar o cérebro, alguém aposenta e abandona tudo. Tá certo? O cérebro vai se modificar fazendo o inverso. Ele vai desmontar as vias que ele levou uma vida inteira montando e a pessoa vai perdendo a cognição, vai perdendo a memória. Entendi. Ele chega à conclusão de que não... Para que eu vou montar novos caminhos neurais se esse cara não está usando picles, né? Exatamente. Se não vai fazer uso, está ocupando espaço à toa. Eu digo que a nossa área de memória, que é o hipocampo, ele é um porco faminto por novidade. Toda vez que você para de introduzir novidade, a vida vira uma rotina, não há por que ficar mantendo um circuito de memória. E a pessoa vai perdendo isso. O jogo te dá essa possibilidade, porque o adversário não tem que fazer a mesma coisa que você. E ele te faz lidar com uma experiência completamente diferente por partida. Troca o adversário, as respostas não são as mesmas. Troca a jogada, você diz, opa, eu não tentei isso aqui antes. O cérebro continua sendo desafiado. Aqui em casa nós sentamos muito porque é o momento de dialogar, é o momento de rir com as outras pessoas, é o momento de comer junto enquanto está numa partida, é o momento de incluir pessoas que normalmente não teriam espaço para isso. Você pega um idoso, por exemplo,
eu não sei jogar. Não tem problema. Você não tem que aprender nada. A gente vem, ensina na hora, você senta, ri e brinca. E é engraçadíssimo. O importante é brincar. Brincar, experimentar e desafiar o cérebro. Eu cheguei a montar no consultório um receituário não farmacológico. Jura? Você prescrevia um tipo de jogo para cada situação clínica? Um jogo para situação, um filme que ele precisava ver, um livro que ele devia ler, legal, uma atividade que ele devia fazer que faria com que o cérebro dele fosse estimulado e voltasse a reconectar com a realidade. E o resultado foi assombroso. Que bárbaro. Eu peguei pacientes de Alzheimer, por exemplo, que com a família sentando na mesa para jogar, começou lentamente a reverter o processo de perda de memória e de cognição. E isso é uma experiência que deu muito certo. Eu brinco, eu digo que o médico indica, esse jogo é bom para você, esse aqui faz você dialogar com seu filho, ou aumenta o diálogo com a esposa, ele estabelece um elemento comum na família. É uma experiência muito rica, muito interessante. Isso parece que fez parte até do seu trabalho final, porque você teve a formação de produção cultural, né? Isso. Você fez a formação de produção cultural. E isso parece que fez parte, alguma coisa do que você falou agora, fez parte do seu trabalho, que você acabou publicando esse trabalho, não foi isso? Foi. Na época que a gente abriu o Além da Imaginação, nós abrimos, eu e Lúcia, aqui tem que fazer um parênteses, eu sou casado com uma mulher brilhante, excepcional. Foi um privilégio da minha existência ter encontrado uma mulher dessa forma. Que bárbaro. A minha mulher é uma estrela. Então, o que acontece? Quando ela abre a boca, ela é minha musa inspiradora. Quando nós abrimos o Além da Imaginação, era uma profusão de ideias enorme e a gente ia gerando uma atividade atrás da outra. Era uma atividade cultural incessante. E um dia a UF abriu uma faculdade de produção cultural. Eu falei, vou me inscrever. Vai que um dia dizem que a gente só pode montar o centro cultural se tiver formação. Se tiver formação, pois é. Aí eu peguei e fiz o primeiro vestibular, passei no vestibular, entrei na faculdade e comecei a trabalhar com isso academicamente. Na época de apresentar a tese, eu defendi a tese como instrumento cultural, entendeu? E essa tese ela foi baseada em elementos históricos onde o brinquedo nunca foi para a criança, sempre foi para o adulto. No Egito Antigo, eles ensinavam sobre a vida pós-mortem através do jogo. Platão dizia que a gente aprende mais numa hora de brincadeira que uma vida inteira de conversação. Porque no jogar você sabia se a pessoa sabia ganhar, sabia perder, se era honesto, se era correto, como ele lidava com o ganho. Você tem todos os comportamentos ali, né? Durante um jogo, né? Durante uma partida, vamos dizer assim. Exatamente. E aí eu apresentei a tese do brinquedo como instrumento cultural. Essa tese acabei vertendo para o livro, trabalhei com Lúcia, com a experiência que eu e ela tivemos no Além da Imaginação, a gente acrescentou a isso, e a gente montou esse livro, que é o Jogos e Soluções Interativas. Bárbaro. Saiu pela Quality Mark, que é uma editora de recursos humanos, né? E ele dava esse trabalho e mostrava a aplicação do jogar. As pessoas ainda pensam no jogar, por exemplo, o jogo empresarial, ele carece de uma visão nova, porque eles usam o jogar dentro das empresas como um teste para o indivíduo. Só que a pessoa que está sendo testado teme ser demitido. E por temer ser demitido, ele não dá a resposta que ele daria no jogo. Mas é que o patrão espera. Então você já limita todo o processo positivo da coisa. Exatamente. Né? É a maior falha que você tem nisso. Se você decidir que vai jogar pelo jogar, o ganho é incomensurável. Nós pegamos um amigo nosso, com mais de 70 anos, veio fazer uma visita em casa e disse, você vai jogar conosco. Ele falou, jogar? Um jogo de tabuleiro. Ele disse, mas eu não sei jogar. Vai aprender hoje. Pusemos o jogo na mesa e era um jogo em que você montava redes ferroviárias, entendeu? E montava um sistema naval conectando o mundo inteiro. No início ele estranhou, mas o jogo é encantador. Eles, como fazem mais para a nossa faixa etária, o jogo bastante encantador. No final ele estava tão encantado com aquilo, porque ele tinha conseguido jogar, e ele falou, eu consegui aprender no fim, não é? Eu falei, pois é. As pessoas não tentam.
e, por não tentar, não vão saber como desempenhariam nisso. Criou-se uma cultura do temor do que é novo. Sim, exatamente. É um ponto onde eu queria chegar. Quer dizer, a que você atribui esse tipo de comportamento que a gente vê agora nas pessoas, que até fez parte dessa primeira pergunta que eu fiz a você, sobre as pessoas consumirem as coisas prontas e não irem em busca do como fazer ou da descoberta, né? Elas querem o prato feito. Exatamente. Como é que você analisa esse tipo de comportamento humano que a gente vê cada vez mais hoje, né? Porque, até mesmo porque as brincadeiras, as coisas lúdicas que a gente fazia na rua, né? Que certamente Não era você ali em maravilhoso? Niterói fazia também, eu lá no Rio de Janeiro também, na minha rua, na Tijuca, brincar de uma série de coisas que a gente montava as brincadeiras ali, montava desde o cenário até a execução da brincadeira, era tudo físico, né? O que você atribui, o que está acontecendo para que as pessoas desistam dessa busca, Lúcio? Queria ouvir tua Na visão. verdade, nós temos... É uma combinação de fatores. Primeiro fator, ninguém quer pagar mico. Todo mundo acha que, se fizer alguma coisa, pode ser reprovado ou pode ser ridicularizado. Uma vez nós fizemos um evento, eu sou palestrante junto com o Lúcio, fizemos um evento que representava o Rio de Janeiro na área turística. A BAV nos chamou para fazer uma palestra. E eu falei, não, tudo bem, a gente vai representar o Rio de Janeiro, eu vou fazer uma atividade lúdica com o público. E era interessantíssimo, porque todo mundo temia brincar, porque o que as pessoas pensariam se ele fizesse aquilo? Ok. Aqui sob o medo de errar, né? A vida inteira a gente passa aprendendo que, se você erra, você vai ser punido. Então, o que acontece? As pessoas pararam de tentar. E a escola, nesse ponto, ela trabalha criando um medo tão grande da falha que as pessoas não se comprometem. Nesse dia da ABAV, por exemplo, o evento foi um sucesso porque a gente pegou o microfone e, quando ia montar a brincadeira, a primeira coisa que a gente dizia assim, vocês vão brincar conosco e eu vou contar uma coisa para vocês. Não precisa ninguém ficar preocupado, porque se alguém vai pagar mico aqui, somos nós. Somos nós. Exatamente. Então, a gente não tinha medo de pagar mico com nenhuma atividade nesse sentido. E isso facilitou a beça. Teve uma vez, teve um senhor que passou com uma mala, muito despachado, provavelmente ia fazer algum negócio dentro da feira, e eu convidei, o senhor vai brincar conosco? Ele disse, não, agora não tenho tempo para isso. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo faz que alguém não lhe convida para brincar apenas para o senhor conseguir prazer por si mesmo? Aí deu aquela parada, muito tempo. E eu falei, e quando lhe convidam, você recusa? Aí ele para. Ele falou, você tem toda a razão, vamos brincar. A gente precisa dar permissão social. A permissão social faz toda a diferença. Quando você convida alguém para jogar e dá a permissão social, você abre a porta, todo mundo senta. No Além da Imaginação, o local era uma permissão social. Cada evento nosso criava uma permissão social para brincar, e como alguém fazia e já pagava bico no lugar dele, eles acabavam participando. É que nem aquela história de quando você está, né, no nosso tempo, né, de jovens, a gente tinha as festinhas, aí começava a tocar música, ninguém saía para dançar o primeiro, né? O primeiro que já saía para a pista puxava todo mundo, né? Exatamente. O primeiro micrão. Na faculdade eu aprendi isso da forma mais simples. Todo mundo num canto, ninguém queria... Deixa eu só aprovar aqui que entrou mais um convidado. Ninguém queria entrar para dançar. Tinha muito baile, mas ninguém queria dançar, ninguém puxava nenhuma menina. Eu falei, tinha uma amiga minha conhecida, se ela estiver aqui presente hoje na live, eu vou mandar para ela. Se ela estiver presente, eu pegar, Ivana, vamos para o meio. A gente entrava no meio para dançar, e porque a gente tinha começado, as pessoas avançavam. Tá vendo? Entendeu? Tudo é permissão social. Ninguém quer pagar mico, ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser ridicularizado. E aí o que acontece? Você perde a tentativa e erro, que é o melhor instrumento que o cérebro tem para desenvolver. Entendeu? O jogo te dá essa chance de você brincar
errar Num e ambiente nada seguro, perder. né? Num ambiente seguro. Exatamente. Ambiente seguro. Você Ambiente falou tudo. seguro, é. Entendeu? Hoje, você não tem um ambiente seguro porque, na verdade, você está sendo monitorado de todas as formas. Verdade, verdade. Mas você bota um tabuleiro na frente, ganhar ou perder não é mais relevante. O encontro passa a ser relevante. O riso, o diálogo, entendeu? Eu vi casais, por exemplo, que não tinham nenhum elemento em comum. Minha esposa adora um jogo que eu também gosto muito, muito estratégico, chamado Patchwork. Sabe a coxa de retalho? Aham. Aí você diz, um jogo que você vai montar uma coxa de retalho? Mas isso não tem graça nenhuma. Engano, meu amigo. Que jogo fantástico. Ela me dá surras homéricas. Imagina. Quando eu consigo ganhar alguma naquele jogo, eu falo, nossa senhora, consegui derrotar a Lúcia. Sofreu. Que bárbaro, que bárbaro. E fazendo assim uma correlação desse processo criativo que é desenvolver um jogo, né, com o processo criativo na literatura, né? Perfeito. É claro que eu vejo aqui já uma série de possibilidades que a gente pode ter no momento que você desenvolve toda a roteirização para criar um jogo, né? Eu acho que aquela ideia, né, que você passa a ter por alguma observação ou por alguma que eu chamo de ignição que te provocou aquela ideia, né? Você passa a criar um roteiro, criar uma história. Na verdade, criar um jogo é criar uma história, criar um mundo de possibilidades. Pois é, um mundo de possibilidades. Da mesma forma que você, quando vai construir uma história, um texto, né? Um conto, um roteiro, até mesmo um romance, você tem uma ideia e você constrói aquilo. Muitas vezes também você tem nos jogos personagens, né? Às vezes você é o personagem, ou o jogador é o personagem, às vezes você interage com personagens que estão ali naquele jogo. Como é que foi o teu processo de partir da mesa para o livro? Quer dizer, partir do tabuleiro para a palavra escrita, né? Como é que foi esse processo seu? Depois a gente vai falar um pouquinho do teu processo de curiosidade do mundo da ficção científica, mas vamos primeiro fazer esse link. Exatamente, esse link. Na época que eu comecei a desenvolver os jogos, eu ainda não tinha entrado na segunda faculdade, não tinha entrado em produção cultural. E na faculdade de produção cultural, eu tive o privilégio de ser aluno de um professor extraordinário chamado Latuf Isaías Mussi. Ele já subiu para o andar de cima, mas ele me proporcionou um benefício extraordinário. Latuf adorava literatura. Olha. Deixa eu só... espirrar. Pronto. Não tem coisa mais gostosa que dar um bom espirro. E aí o que acontece? O Latuf, eu escrevia burocraticamente quando me obrigavam a escrever. O colégio conseguiu detonar o meu gosto pela escrita. E era muito chato isso, porque eu adorava ler, mas escrever, não. E o Latuf, ele fazia cadeira de oficina literária. E a aula dele era uma exceção à regra. Você tinha 6 alunos, 14 ouvintes. Era um negócio de maluco. Que loucura, que doideira. E é mais gente de fora do que da própria turma. As pessoas vinham, afluíam para a sala e eu ficasse curioso. Gente, por quê? Né? E aí, ao ter aulas com o Latuf, deu para perceber que ele era uma pessoa apaixonada pelo ato da escrita. Ele nos fazia escrever, ele proporcionar, hoje vocês vão escrever uma coisa nesse sentido. Eu fiz um texto absolutamente burocrático. E ele virou para mim e falou, olha só, o seu texto está bom, de uma forma geral, formal, é direito. Mas você não botou alma nisso aqui, né? Eu falei, não, porque eu não gostava disso. E ele virou para mim e falou assim, mas você já notou nesse seu texto burocrático, esse trecho seu aqui? E ele pegava aquele trecho, isolado, e lia aquilo em voz alta, olhando para o alto e dizia... E eu falei, gente, tem algo que presta nisso que eu escrevi?
E ele fazia isso com todos os alunos. Que bárbaro, que bárbaro. Ele pegava e trazia à tona a melhor coisa que você tinha no seu estilo. Por causa de você começar a reconhecer algum valor, você começava a abraçar a ideia de colocar no papel as ideias. Você conseguia ver que você tinha possibilidade. Porque até aquele momento a visão de ser um escritor nunca tinha me ocorrido. Eu sempre fui um bom contador de histórias. Tinha que contar para uma criança, por exemplo, no consultório eu usava muito esse artifício para atender criança. Entendeu? Então eu podia contar uma história, eu podia fantasiar uma história para ela, podia desenhar alguma coisa e botar um contexto. Isso nunca foi problema. Mas botar no papel literariamente, quando o Latouche começou a trabalhar isso de uma forma mais séria, eu comecei a perceber uma coisa. Nossa, mas é interessante transpor para o texto algo que eu conto na história. E comecei a me apaixonar pela literatura a partir daquilo. E isso foi extraordinário. Eu devo ao Latouche... Que bárbaro, que bárbaro. Uma professora que eu também tive nos Salesianos, extraordinária, a Francisca Nóbrega, as duas pessoas que valorizaram o ato de escrever. Em vez de ser uma tarefa, vai ter que fazer uma redação, todo mundo... Ninguém queria. Aquela coisa dolorosa. Passou a ser algo saboroso. Passou a ser alguma coisa que eu gostaria de fazer. E aí eu comecei a contar minhas próprias histórias. No jogo, eu sempre botei um contexto. Né? Claro. E do contexto da história, eu passei a recolher todos os fragmentos de informação. Às vezes eu via um nome diferente, alguém me apresentava, uma cliente, uma pessoa na rua. Meu nome é Adlan. Como? Adlan. A-D-L-A-N. Nossa, isso dá um personagem interessante. E eu recolhi o nome. Eu entrava na Florália e via o nome das plantas em latim. Eu disse, nossa, dá o nome de uma nave interessante. Eu gostava de ficção científica. Bom, se tem a nave, o que ela faz? E aí começa o jogo de você puxar conexões. O que aconteceria com essa nave, com o Capitão Adlan no meio da nave? No meio da nave, né? Com o nome ele de uma interage? planta em latim. Exatamente. E isso começava a puxar. E eu comecei a recolher todos os fragmentos de informação através do caderninho. Eu estou com ele aqui até agora. Né? Com esse caderninho na mão e uma caneta no cantinho, não importa, onde aparece a ideia, eu paro o carro se eu estiver dirigindo. Exatamente, exatamente. Isso eu digo para todas as pessoas que fazem a mentoria comigo, ande com o caderninho, aqueles mais high-techs, né? Andem com seu smartphone, com a parte de anotações ali para você anotar qualquer ignição, qualquer coisa que chame a tua atenção, que possa ser usado na criação e desenvolvimento de alguma história. É isso. Eu também descobri, por exemplo, eu passei a prestar atenção no que disparava, dava o spark mesmo, uma ideia, ou me apaixonar pelo conceito. Tá certo? Você deve ter assistido Além da Imaginação, a série do Rod Serling. Mas eu não perdia uma. Extraordinário. Pois é. Não perdia uma. Eu sou Morria de medo. por histórias assim. Então, por exemplo, às vezes eu criava uma sinuca de bico para mim, criando uma situação qualquer para que eu tivesse que desenvolver uma solução para essa situação dentro do contexto da história. Olha. E isso é extraordinário, porque você não sabe a solução ainda. Você vai aprender enquanto a história é escrita. E isso é fantástico. Uma das minhas histórias, por exemplo, que é a minha história preferida, eu tinha imaginado que nós fôssemos avisados de que vinham evacuar o planeta Terra. Tá certo? Ela está presente no Paralaxe. E eles iam embora, eles iam levar os humanos embora porque o nosso Sol ia virar uma supernova. Tá certo? Ia virar uma anã vermelha, uma expansão. Eles tinham prometido aos astecas que voltariam para resgatar os humanos. Olha. E aí eu me vi, eu me vi face a um problema sério de logística. Como você transporta 7 bilhões de seres humanos que não falam um com o outro aqui nesse planeta? Como você alimenta, veste, bota de um lugar para o outro, como você lida com a hierarquia? E eu falei, cara,
Eu não tenho essa solução. Como eles vão levar embora essa gente toda, né? E eu fiquei matutando e deixei a cabeça germinar a Germinar a solução. solução. Uhum. Um dia eu estava dormindo, 4 horas da manhã, e a solução me caiu inteira na cabeça. Eu Olha que levantei tão bárbaro, que eufórico. incrível, Pois é, incrível, incrível. você tem que dar tempo para maturar uma ideia. Exato, exato, exato. A impaciência é muito grande, as pessoas querem tudo pronto. E querem, exato. Às vezes, até você quando está desenvolvendo um texto, você entra num ponto que as pessoas falam assim: caramba, estou com um bloqueio criativo. Eu falo: caramba, não é bloqueio criativo, gente. Você tem que esperar amadurecer a solução para aquele impasse que você chegou, né? Ou Leia você dá a uma música. reviravolta, uma oportunidade de você dar uma bruta reviravolta na história, ou então você espera um pouco, bota ali quietinho na gaveta uns 2, 3 dias, relê que de repente vem a solução para Claro, aquele impasse. Ou então a história é ruim, joga fora. amassa e joga fora. Você joga fora. Ué, uma coisa que eu aprendi, eu antes de fazer medicina, eu fiz teatro. Aham. E no teatro eu fazia sonoplastia. Olha. Aquela música de fundo, né? A Aham. música incidental. E hoje nós ouvimos tantas vezes as músicas do cinema que ela se tornou mais um personagem em cena. Verdade, verdade. E eu aprendi, por exemplo, que a música incidental colocada no fundo conduz a sua imaginação a você gerar uma solução. Uhum. Então, por exemplo, eu gerei um banco de dados para mim só de música incidental. Nossa. Tem uma história é uma aventura, eu tenho uma música de aventura. Tem uma Aham. história que é de horror, eu tenho uma música de horror. Tem uma história, por exemplo, que você tem altos e baixos, eu tenho trilhas sonoras clássicas que mexem com isso. E aí o que acontece? Com esse banco de coisas, às vezes eu nem me preocupo se eu vou saber ou não. Lúcia chegou uma vez, na primeira história que eu escrevia, e eu estou escrevendo ali febrilmente, a música tocando no fundo, né? E eu estou ali na onda da música, né? E ela chegou, olhou por cima do ombro, leu um trecho, nossa, que legal! E o que acontece daí? Aí eu falei, não sei, a história não me disse. E continuei escrevendo. Exatamente, exatamente. Entendeu? Os personagens falam se você der chance. As pessoas Exatamente. não esperam, querem ter a solução já pronta, já sei como vai terminar e Não, acabou. você tem que abrir a todas as possibilidades. É uma coisa que eu discuto muito com as pessoas que fazem mentoria, das pessoas do grupo de escrita criativa, porque a gente às vezes vê certas pessoas, certos treinamentos que falam sobre escrita criativa, até certos escritores muito famosos que falam assim, não, você tem que forçar, você tem que ir em frente, que você tem que... quase que extrair a ferro e a fogo a sua história, ou então que você tem que preparar já todo um pré-roteiro e seguir esse roteiro certinho do início, meio e fim. Falo, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso você vai engessar a sua história, porque dentro Isso do aí. desenvolvimento da sua história, você vai encontrar um mundo de possibilidades, vai encontrar um personagem que vai virar para você e vai falar assim, não é isso não, cara, é outra Mas não é história. mesmo. Não é Eu esse levo caminho, bronca dos não. meus Pois é, e personagens. leva bronca mesmo, leva bronca mesmo. Fala, você tenta conduzir o cara vai falar não. E se você não der não der essa oportunidade para o texto ser conduzido por ele mesmo e pelas pessoas que você criou Exatamente. ali dentro, né, que fazem parte de um mundo que está ali, aí você vai engessar todo mundo, vai fazer uma coisa sem emoção, vai fazer uma coisa, vai fazer aquele texto, né, perfeitinho, bonitinho, mas que não tem nada, né, não tem, Não, é uma coisa fria, né, uma coisa que não, e é uma perda para o não se autor. permitiu, não se permitiu a criatividade, e aí você tem uma coisa chamada o texto sem alma, né? É o texto sem alma. É, O bom texto sem eu alma. vejo, eu vejo as ideias como se fossem pontos de partida. Uhum. É. Então, você tem que alimentar a ideia. Uhum. Eu leio muito, converso com muita gente. Às vezes, uma frase que alguém coloca, que vai ser colocada ali, você, nossa, ele falou uma coisa que meu É. personagem diria. Uhum, exato. E aí, eu colocar isso no personagem, você dá uma personalidade a ele que é uma coisa extraordinária.
Tem personagens que você adora, tem personagens que você detesta e adora detestar o personagem, tá certo? E é a dificuldade que faz com que aquele que é o protagonista vá ultrapassar o obstáculo. Uhum. Um dos meus livros, que é um livro digital, é um e-book, é um professor péssimo que foi execrado pelos alunos e foi eleito como o pior professor da escola. A dúbia honra de ser escolhido com esse rótulo. E tem um outro professor lá que ele é muito insensato. E ele não sabe o que o outro faz que ele não sabe. Uhum. Ele não tem ideia daquilo. Ele decide visitar o outro professor e o outro professor conta uma história fantástica para ele, dizendo que, no passado, quando ele era jovem, quem teria levado aquele título de pior professor era ele. Olha. E um evento extraordinário o levou a fazer essa transição do pior para o melhor. Uhum. Mas é porque ele ainda não tinha incorporado a ideia de que o professor, na verdade, é um construtor de futuro. Quando o indivíduo dá aula, o que ele ensina naquele momento avança futuro adentro, alterando todo o curso de vida de quem recebeu a aula. Quem recebeu aquela informação, exato. Pois é, o Latouche construiu o meu futuro de escritor. Exatamente, exatamente. Entendeu? Um texto de um bom autor faz isso. Uhum. Ele movimenta. Eu sou filho do que Monteiro Lobato escreveu. Minhas histórias de Monteiro Lobato moldaram. Eu sou filho do que o Dr. Quest Olha, fez Dr. Benton nos desenhos Quest. animados. Pois é. Eu falo mesmo. Eu sou filho dos filmes do Frank Capra, que botava a pessoa, por exemplo, numa dificuldade enorme, ele dava a volta por cima, levando todo mundo para cima. Uhum. Então, meus personagens têm muito dessas características, de você procurar dentro de si mesmo as forças, de você vencer o obstáculo e não desistir com facilidade. Entendeu? Uhum. Então, na prática, tudo que eu vou jogando vem do aprendizado diário. A própria ficção científica não tinha sido inicialmente a minha escolha. Eu comecei com outros textos por causa da oficina literária. Uhum. Surgiu, por exemplo, as pessoas perguntam, mas por que o médico escreveu ficção científica? Eu falo, por causa do consultório. Muita coisa vivida no consultório é ficção científica pura. É mesmo, Lúcio? Sério. Uma vez eu peguei um fato estranhíssimo de uma infecção viral. Todos os adultos eram derrubados, passavam mal 15 dias. Todas as crianças tinham 2 ou 3 dias de uma infecção viral. E só que aconteceu um negócio estranhíssimo. Todas davam um salto de aprendizado brutal depois de 2 dias. Que loucura. A criança nem ainda balbuciava. 2 dias de vírus e ela já falava com todas as palavras completas. O centro de fala dela tinha dado um salto. A outra nem engatinhava, 2 dias com a infecção, já ficava de pé, já demonstrava coordenação motora, já andava e corria. Aí eu falei, gente, não é possível. Que raio de infecção viral é essa que dá uma alteração nesse sentido? E aí começou a aparecer com tanta frequência durante aquele processo, que foi um surto que aconteceu aqui em Niterói, que eu liguei para alguns colegas e perguntei, está acontecendo umas crianças estranhas aí no consultório, depois que pegam a infecção, elas começam a dar saltos evolutivos em termos de desenvolvimento cerebral. E aí os colegas falaram assim, agora que você falou, todas. Que loucura é isso? Pois é, eu falei, ficção científica pura. Alguém aprendeu a modificar um vírus para alterar o desenvolvimento neurológico. Isso dá uma história, virou uma história dentro do Paralaxe. Entendeu? Outras coisas, por exemplo, eventos que aconteciam no Além da Imaginação. Nós tivemos um evento ufológico dentro do Além e tinha um ilustrador fantástico, um pintor boliviano, Héctor Jauregui. Também já subiu para o andar de cima. E o Héctor fez um trabalho, ilustrava alienígenas e outras coisas, bem arquivo X a ilustração dele. E fez sucesso na imprensa, as pessoas vieram para ver a exposição. Gente assim, e aí um dia chega um casal estranhíssimo para ver a exposição. Um homem ou mulher, eles deviam ter em torno de uns 30 anos. A mulher foi direto aos quadros,
E o homem veio procurar quem é que dirigia o lugar. Sábado. Era um sábado, estava lotado. E quem é a pessoa que dirige? Eu falei, sou eu. Qual é a premissa desse lugar? Eu falei, não, aqui é um centro cultural, nós temos uma biblioteca, tem uma área de exposição e tudo. Sim, mas qual a intenção de vocês fazer um tema, uma exposição sobre ufologia? Você acredita que existe vida extraterrestre? Eu falei, nossa, imagina orgulho e pretensão de achar que o universo inteiro só nós. É só pra gente. Só pra gente, né? E aí eu conversava com ele e a mulher olhando os quadros. E a mulher olhava de um jeito esquisitíssimo. Ela olhava o quadro, virava de costas ainda para o camarada e falava, você viu este quadro aqui? E os dois de costas, o cara falando comigo e a mulher lá olhando. Você viu este quadro? E ele vai e responde para ela sem se virar. Vi, interessante, não é? Você imagina, né? Eu estou ali olhando aquela cena bizarra. Aí a mulher entra em frente a um outro quadro. Você viu como ele ilustrou isto? Aí o camarada, vi, curioso, não? E ela foi fazendo isso de quadro em quadro. Você imagina, né? Chegou no último, era o cara... Chegou no último, você falou assim, para! A mulher vai e pega, era um quadro que tinha um alienígenas olhando um buraco no ar. E o que se via no buraco era uma copa de uma casa modesta, com a mulher lavando os pratos e a criança fazendo dever de casa sentado na mesa. Tá? 2 alienígenas usando um buraco dimensional para olhar o interior de uma casa humana. Essa era a ilustração. Ela vai vir e fala para ele, sem se voltar ainda. Você olhou isto? Viu como ele fez a ilustração? Aí ele falou, muito, muito interessante, não é? Aí ela falou, sim. Ela terminou de olhar esse, foi para a porta e já se dirigiu para o saguão dos elevadores. Ele vai, sem se importar com ela, sem ver se ela já tinha saído, vira para mim e fala, nós gostamos, nós vamos voltar. Eu falei, que bom, sejam bem-vindos. Aquilo que eu falava com todas as pessoas, claro, né? Claro. Eu levei até a porta e a mulher estava parada em frente aos elevadores. Ele vai em direção à mulher, eu fiquei ali na porta, achando o casal esquisito, a beça, né? Naturalmente. Ele chega perto dela e, como se soubesse que eu continuava na porta, se vira para mim e fala, é sempre bom saber o que vocês sabem sobre nós. Putz! Aí eu falei, sobre nós quem, Clara Pálida? Que experiência doida. A porta do elevador abriu, os dois entraram e fechou. Todo mundo que estava lá arrepiou no ato. Que isso, Lúcio. Isso também contou numa história. Eu falei, o universo está cheio de ficção científica. Bizarro isso, hein? Bizarro. Bizarro mesmo. Bizarro mesmo. Que loucura. Mas, assim, pegando esse gancho assim, fascinante dessa história que você acabou de contar, que aí você, como você acabou de dizer, a gente pode ter ficção científica em tudo, né? Mas tudo. Como é que você vê a posição quase que visionária do escritor de ficção científica? O que você acha que provoca esse tipo de coisa? São leituras que ele faz, mesmo inconscientemente, de como as coisas no presente estão se caminhando e como elas serão no futuro? Ou se isso é uma coisa de liberdade criativa e que é o acaso, é a teoria do caos? Como é que você vê essa... Os cientistas dizem que o tempo não é linear. Tá certo? Então, passado, presente e futuro estão ocorrendo simultaneamente. Dentro desse aspecto, eu estou escrevendo um romance no momento e eu aprendi com um personagem meu, porque eu fui escrevendo e vou saindo direto. O personagem tinha livros com ele e um alienígena na história vira para ele
e fala uma coisa e ele comenta que um escritor de ficção científica tinha comentado isso em 1950. Qualquer tecnologia bastante avançada é indistinta da magia. Tá certo? Porque é tão sofisticado que você não consegue pensar em termos de ciência. E ele falou nesse autor, e o alienígena vira para ele e falou: olha que interessante, é um filósofo. Eu falei: não, é um escritor de ficção científica. O que é ficção científica? Ele virou e falou: não, é alguém que inventa algumas possibilidades em relação ao futuro para transpor numa história. Aí ele vira, o alienígena vai virar para ele: ah, um vislumbrador de futuros. Alguém que manda isso, alguém que manda a sua memória ao futuro, recorda o que vai acontecer e escreve no presente. Putz. Como o tempo não é linear. O tempo não é linear. Muito provável que a gente esteja acessando diferentes possibilidades no campo dos diferentes universos possíveis, prováveis ou improváveis, tá certo? E que a gente acesse alguma possibilidade. E é uma experiência interessantíssima se você pensar que você pode mesmo estar emprestando, recordando o futuro. Coisa que a gente não imagina. Não imagina, jamais. A Marvel, né, fez uma história, né, botou lá o Tony Stark, que é o cientista, monta as suas coisas como o Homem de Ferro, e a Microsoft estava montando um projeto para fazer um computador que você pudesse manobrar na tela virtualmente usando uma luva para você poder usar dispensando o mouse. Então você faria os gestos no ar. Tentou de tudo quanto foi jeito e não encontrou a solução. Quando os cientistas da Microsoft assistiram o filme do Homem de Ferro, mandaram uma carta agradecendo a Marvel. Uau. Obrigado, porque vocês solucionaram o problema que nós tínhamos. Entendeu? Então, tudo deriva, hoje os cientistas dizem da física quântica, que tudo deriva do campo. O campo seria o gerador de múltiplas possibilidades, segundo a física quântica. Nós temos que emprestar a ideia ilimitada de que tudo que limita a gente é apenas a imaginação. Quanto mais restrito você colocar isto, menos você faz. Quanto mais livre você fizer, mais você faz. As pessoas têm muito medo de se colocar numa situação que elas não vislumbrem soluções. Mas é porque não dão chance da solução se apresentar. Entendo. Tá certo? Então, eu gosto de uma frase muito interessante de Jean Cocteau, que diz que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É verdade. Muitas vezes a ignorância sobre a ignorância pode fazer com que as pessoas, a ignorância do medo, né, da possibilidade do erro, às vezes faz com que as pessoas realizem as coisas surpreendentemente. O general Patton dizia o que ele queria. Aí perguntava assim, mas como se faz isso? Não, eu nunca digo como fazer. Eu digo o que eu quero. E deixo as pessoas me surpreendendo com uma solução que eu não pensei. Entendeu? Eu já usei isso, não assim, não com conhecimento de que foi Patton que fez que falou essa frase, mas na época que eu dirigia empresas, muitas vezes eu falava assim: olha, a gente está com o seguinte problema, esse, ok? Aí as pessoas assim, então, e aí, como é que a gente resolve? Essa pergunta que eu faço a vocês, cada um vá para a sua sala e pense. Claro. Se você não tem o desafio, como vai ultrapassá-lo? Exatamente, exatamente. O obstáculo é esse. E, Lúcio, não saindo de vez, mas assim, usando essa possibilidade que você falou a respeito dessa forma que o escritor de ficção científica pode ter, né, de avançar nessas três fases, né? Presente, passado, nas três direções. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa que eu sei que mas que eu queria que você dissesse se vai concordar comigo. O quão importante é
as pessoas darem liberdade criativa para suas cabeças, para que elas possam se conectar com essas fontes. Isso é brilhante, porque o tempo pessoal foi extinto. Uhum. Ninguém para pensar por si mesmo. Aqui em casa, quando eu comecei a escrever, eu percebi que era só eu sentar para escrever alguma coisa, alguém dizia, você que não está fazendo nada, pode pegar aquela carta que chegou no condomínio? Porque sentar para escrever eu não estava fazendo nada. Exatamente. Tem Você que uma está pilha fazendo uma pilha de louça para lavar e você sentado aí escrevendo. A louça, pode comprar pão na padaria. Então, aconteceu o quê? A liberdade aqui é fundamental. E você ter o seu tempo pessoal isso é insubstituível. Não dá para acontecer se você quer escrever. E aí o que aconteceu? Eu fechei a porta do quarto e tranquei. Lúcia vai dar de cara com a porta do quarto fechada. E bate na porta, né? Toc, toc, toc. Eu falei de dentro, né? Você trancou a porta do quarto? Ela perguntou. Eu falei, tranquei. Falando de dentro ainda. Uhum. E ela falou, por quê? Porque eu estou escrevendo. Se vocês me virem escrevendo, vão me arranjar outra coisa para eu fazer. E aí foi interessantíssimo, porque ela falou, mas isso é constrangedor. E eu falei, é para ser. Eu não estou disponível Essa é a na hora intenção. que eu escrever. Se a gente tirasse pelo menos 1 hora por dia para pensar, Uhum. para maturar uma ideia, para dar chance de dar vazão a alguma coisa que tem dentro, muitas coisas mudariam. Hoje as pessoas ocupam 100% do tempo para não ter que pensar. É verdade. É verdade. Ele está sempre com o fone no ouvido, com a música, ele está sempre com a televisão ligada enquanto faz outra coisa, ele come vendo outra coisa, porque se ele parar, ele vai pensar. E o espaço está todo ocupado por problemas. Ele não busca alguma coisa em que ter o tempo pessoal possa ser maravilhoso. E isso faz uma falta danada. A pergunta que eu fazia no consultório que todo mundo detestava era essa aqui. Ó. Se o senhor pudesse fazer o que desejasse, o que seria? E as pessoas não lembravam mais de algo que desejassem fazer. Porque até isso se perdeu. A obrigação ocupou o primeiro lugar. A obrigação vem em primeiro lugar. Todo mundo passou a adotar isso como se fosse um mantra religioso. Um mantra religioso, exato. E aí o que acontece? Não houve mais tempo de existir. As pessoas passaram a ser reativas. E isso cobrou um preço caríssimo em termos de saúde, em termos de alegria, comportamento. Em termos... Exatamente. Relacionamento com as outras pessoas, a paciência sumiu. Porque as pessoas estão sendo continuamente estimuladas por algo que faz com que elas fiquem agressivas. Pais não têm paciência com os filhos, esposos e esposas não têm paciência um com o outro. Tá certo? O trabalho sofre, a qualidade de vida sofre. Quando tudo que ele precisava era existir pelo menos 1 hora por dia. Quando eu digo assim, mas o senhor está pedindo para o senhor tirar 1 hora para o senhor existir. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Se o senhor não tiver tempo para poder existir... 1 hora. Pois é. Ó, admita, o senhor já é escravo. E segundo, vai ter todo o tempo do mundo quando adoecer. E ninguém leva isso em conta. Que esse tempo você não traz de volta. Não queira acumular o tempo para quando você estiver doente, né? Exatamente. Tem um amigo que teve um infarto nessa brincadeira, depois deu muito insistir para tirar tempo. E eu falei, e aí, tá feliz? Ele falou, feliz como? Eu tive um infarto. Não, agora você tem todo o tempo do mundo, não vai poder voltar para o trabalho dele. O corpo lhe deu de presente tempo. Usufrua. Tá certo? E essa conexão, né, mágica que todo escritor precisa ter, né, com mágica. Exatamente. Essa conexão mágica, ela é fundamental os escritores perceberem essa possibilidade da existência dessa conexão. Porque muita gente se diz escritor e muita gente até desenvolve alguns textos, enfim, mas que você percebe que não são textos intensos, não são textos que ao ler você, como leitor, você, por mais ficção que seja,
ela, científica ou não, você se sente mergulhado dentro de uma realidade muito própria do escritor. E às vezes você Sim. não percebe isso num texto porque você conclui que não houve essa conexão mágica, né? Exatamente. Tanto na ficção científica, que eu acho que é uma coisa que vai, como diria Buzz Lightyear, né? Ao Perfeito. infinito e além. Parou, Que eu acho que a demonstração mais clara dessa possibilidade que os escritores têm de navegar outros mundos, outras possibilidades, e que várias delas poderão ser viáveis até no futuro, né? A gente tem tantos exemplos aí. Então é importante que todos os escritores tenham se permitam a esse tipo de liberdade criativa, né? Quanto mais você dá a chance de poder dar vazão ao que você tem, mais chance você tem de poder criar aquilo e aquilo crescer. No início, eu não imaginei que eu fosse acabar escrevendo e me apaixonando tanto pelo ato em si. Uma outra coisa que te permite ter o seu tempo pessoal é você perceber qual é o melhor momento para você. Eu, por exemplo, identifiquei o meu melhor momento. Eu tenho uma profusão de ideias igual a catarata do Niágara quando eu estou debaixo do chuveiro. Estou arranjando uma prancheta de mergulhador para escrever embaixo d'água. Meu sonho de consumo é uma piscina com uma cachoeira caindo em mim que eu possa sentar e escrever em mim mesmo. Com uma prancheta assim. Eu estou em boa companhia. Tem um cientista japonês que ele escreve no fundo da piscina. Comigo é no chuveiro. Uau. Com ele é no fundo da piscina. Caramba, e ele é hoje conhecido como um dos cientistas de maior produção em termos de patentes e tudo. Que doideira, todas as ideias dele vêm debaixo d'água. Debaixo d'água, a piscina. Não, que eu já imaginei o cara escrevendo dentro da piscina, a piscina vazia, né? Para ter aquele ambiente meio uterino, sem água, né? Sem líquido ele amniótico. É radical, ele senta no fundo da piscina e escreve no intervalo de 1 ou 2 minutos. Puts, entendeu? Eu entro no chuveiro, caiu a água em cima, começa a dar aquela vazão, vai uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. Às vezes eu termino porque acabou a prancheta e não tem mais espaço para escrever. Nossa, entendeu? nossa. Mas aprendi por quê? Porque eu tirei um tempo para pensar e prestar atenção no viver. Entendeu? E também prestar atenção nos momentos em que você entra em conexão com isso, né? Isso, exatamente. Você tem que entrar em conexão consigo mesmo. Exatamente, exatamente. Porque é que eu falo, as coisas que te provocam estão do lado de fora, mas a grande viagem está aqui dentro. Né? Exatamente. Você planta a semente e ela germina. Exatamente, exatamente. O papo tá muito legal. Com o teu horário, não. Aqui a gente agora vai entrar, porque a gente já está aqui conversando, já tem 1 hora, mas de qualquer maneira o papo tá muito, muito legal. E eu quero agora entrar para que você fale um pouco sobre Parallax, né? E sobre essa tua retomada do projeto do Parallax com o lançamento do site. Eu quero que você fale também um pouquinho sobre o canal de vocês no YouTube, que é um canal que eu adoro, um canal muito gostoso de eu fico lisonjeado de você ter apreciado. Não, e é muito bom a forma que vocês, a solução que vocês criaram, né, do bate-papo de vocês dois, e às vezes a Lúcia fala uma coisa e fala, não é isso. Ela fala, sim, por quê? Você não... É ping-pong mesmo, literal. Ping-pong mesmo. Você não lembra? A Lúcia, quando a gente entra para dar palestra, é bem parecido com o que a gente faz no canal. Ela pega... eu sou a Lúcia, ele é o Lúcio, nós viemos aqui cantar uma modinha. Aí tudo... E aí começa o ping-pong. Eu falo uma coisa, ela fala outra, eu começo uma frase, ela termina, ela começa uma frase, eu termino. Porque esse diálogo é quase em rede. 33 anos a gente acaba vendo o que o outro vai falar, né? Entendeu? Então, o canal que é Os Lúcios do Além, né? Todo mundo dizia assim, como vão os Lúcios? Então, a gente acabou assumindo o título, né? Os Lúcios do Além, que é um canal no YouTube, fala sobre livros, filmes, aspectos criativos, ludicidade,
jogos, viagens e roteiros nerds, porque eu me assumo um nerd direto ali, sem O nenhuma dúvida. nerd raiz. Não é o Sou nerd, nerd raiz não é mesmo, a Nutella. família nerd Não é mesmo, Nutella, é Colima raiz. tá pra burro. E esse canal foi uma forma da gente poder dialogar e falar das coisas com uma visão assim mais gostosa do mundo. Uhum. Com tanta gente pregando medo, desgraça ou qualquer situação nesse sentido, tem que ter um canal que faça o contraponto, Claro. te ofereça a possibilidade, te faça pensar. Os Lúcios do Além, o programa acabou tendo essa vertente. A gente já está com o quê? Com 34 programas, né? Um trabalho ali, tem a área... O quarto programa, minha mulher aqui está falando como sempre, ela é maravilhosa, lembrou bem. Nosso quarto programa é inteiro voltado sobre ficção científica. Se a pessoa quiser olhar lá os Lúcios do Além no YouTube, vai dar de cara com este, nesse sentido. No livro do Paralaxe, eu comecei escrevendo uma história em separado. Desse ponto, eu segui os passos do meu mestre Isaac Asimov, ou do Arthur Clarke, que eu adoro, ou Ray Bradbury, ou Robert Sheckley, esses autores todos. Eu adoro contos, histórias curtas, em que eu posso trabalhar e eu tenho que ter um início, meio e fim, e eu possa ser surpreendido pela história. Então, o Paralaxe, que esse é um livro, né? É uma capa lindíssima. Essa capa maravilhosa eu a devo capa a um lindíssima. ilustrador extraordinário chamado Lincoln Pires. A Renata Palheiros diagramou, o Lincoln fez essa capa fantástica. São filhos do Além, eles frequentavam no Além. Né? Legal. Minha filha Bárbara fez a revisão, minha filha é professora de inglês e é revisora, né? E acabou fazendo a revisão do livro. E acabou sendo uma forma de eu poder colocar, são 20 histórias dentro do livro, e elas agora contam com um site que o Lucas desenvolveu, onde você tem a sinopse de cada uma das histórias. Então, nesse site, que é www.livroparalaxe.com.br, tá certo? Ali você tem se alguém puder digitar aqui no chat o link. Isso. www.livroparalaxe.com.br. Ali você tem uma ideia, por exemplo, do livro em si, tem uma sinopse de cada um dos contos. Sabe como é aquela coisa de você gostar muito de filme? Eu terminei. Como não? Pois é, como não, né? Eu terminei cada história e, como o Lincoln tinha feito uma capa linda, eu decidi fazer uma capa para cada conto. Uau! Caramba! Então, fiz 20 ilustrações e coloquei, e elas estão ali para a pessoa ter ideia, como se estivesse vendo um cartaz de cinema da história que ele vai ler. Tem também, nesse mesmo site, você tem uma área de dicas de escrita. Se você quiser começar a escrever, tem uma área que eu montei uma playlist no YouTube, onde você tem todas as músicas que inspiram a escrita. Ótimo, olha que dica boa, pessoal, olha, bacana. Tem uns disparadores para você buscar para isso, de você recolher. Então, tem algumas dicas de escrita ali para a pessoa poder explorar. Tem uma lojinha, né? Se a pessoa quiser comprar o livro, ou se ela tiver um Kindle, por exemplo, tem 10 histórias na Amazon que fazem parte do Paralaxe. O livro tem 20, na Amazon digital tem 10, que é um tira-gosto. Degustação. E tem ali o link também na lojinha do Crime Capital, que é a segunda história do tal professor que acaba descobrindo. É uma história de ficção científica, obviamente tem um mistério, né? Ele acaba sendo... o personagem acaba sendo aprisionado e acusado de um crime que ele não lembra de ter cometido. E, por conta disso, ele vai a julgamento e, nesse julgamento, ele começa a perceber uma coisa: eu posso mesmo ter cometido o crime e não notei. Nossa, que loucura. Entendeu? Então, o Paralaxe, ele tem essas histórias e todas elas partem de uma premissa. Paralaxe quer dizer o ângulo que você vê as coisas. Quando você muda o ângulo, parece que as coisas mudam. Certo? E é essa a premissa de cada uma das histórias. Você lê, eu encaminho você numa direção,
Você chega no final, você descobre que foi solenemente enganado. E a surpresa é, você, não é, não, meu Deus, não era isso. Não era essa a solução, tá certo? E para mim é gostoso porque eu estou sempre sendo surpreendido com um final que não era o mais previsível. Perfeito, E perfeito. reflete cada uma dessas condições. Entendeu? No final, na lojinha também tem um dos meus jogos, né? Esse jogo tem uma história curtinha, mas é interessante. Eu estava no mercado pagando uma conta, esse aqui, ó, que é o Pirâmide Matemática. Legal. Isso. Aí. O Pirâmide Matemática. Esse jogo aqui nasceu no mercado enquanto eu pagava uma conta. Jura? Era R$ 54,60. Você até lembra? É porque, na verdade, acabou se tornando emblemático o que foi que causou esse número quebrado. Eu dei uma nota de R$ 100 para pagar e a menina do caixa não conseguia me dar o troco porque faltou luz e a registradora não fazia conta. Aí eu falei, você vê que coisa, né? Ela perdeu ali, né? E eu peguei, para facilitar, tirei R$ 4,60, né, para ela me dar uma nota de 50 e ela mandou chamar a gerente. Não. Porque nem me dava nota de 50 para dar o troco, ela Meu conseguia. Deus do céu! Aí eu falei, olha que coisa absurda, eu tenho o resultado já pronto e ela não consegue fazer a conta porque perdeu-se o processo. Perdeu o processo. Você tem o problema, você tem o resultado, mas como chega nele é que ela ficou em dúvida. Exatamente. Eu falei, sabe que isso dá um jogo interessante? Imagine que eu tivesse todas as respostas, eu tivesse o problema, mas o processo tivesse se perdido. Então, imagina que eu tivesse uma pirâmide egípcia, as paredes tivessem números, e você teria que produzir qualquer cálculo que desse aquele número como resultado. Olha. Só que você tem um problema. Você tem 2 minutos para fazer isso antes de passar a vez para o adversário. Uau. Abra tantas portas quanto puder em 2 minutos. Tá certo? Uau, caramba. E não pode fazer por 10? Não, e você tem a coisa de você ter que trabalhar com as operações da forma mais rápida, mais criativa possível para sair o resultado que deu na porta que você vai abrir. Nossa. A gente usa o pensamento divergente nele, né? E foi interessante porque eu trouxe os amiguinhos de Bárbara para jogar, né? Bárbara é Bárbara mesmo, né? E ela abria 8 a 12 portas em 2 minutos. Os amigos ficavam uma fúria, porque eles ficavam no prejuízo ali, abrindo 2, 3. Quando muito. O primeiro que chegava lá, chegava na sala do tesouro e escolhia o tesouro mais valioso. Sobrava o resto para quem chegasse na sala do tesouro. A segunda vez que jogava, era impressionante. Todo mundo aumentava exponencialmente a capacidade de fazer o processo. Sem perceber. Já entrava num processo lógico, né? Exatamente. E o cérebro ia aumentando a velocidade. Aí aquele que fez 2 ou 3, 6 ou 7, 8 ou 9. E era interessante você ver o cérebro alterando e, por neuroplasticidade, gerando solução uma atrás da outra. Que barato. Quer dizer, você consegue perceber a transformação, né? Isso. E você olha, eu tenho professores em São Paulo que adoram, porque eles compraram para levar para a sala de aula, e as crianças deram um salto assombroso, brincando. E ninguém diz, não, isso aqui é um jogo da aula de matemática. Não, isso aqui é um jogo. Você joga e tenta derrotar os amiguinhos. E as chances de dizer assim, eu fui melhor que você, não sei. E isso é a melhor coisa, de você jogar para se divertir e não porque você vai ser avaliado quanto a uma nota. Sim, sim. Você não cria a punição, né? A punição pela possibilidade do erro, né? Você vê, exatamente. O medo de errar faz ninguém tentar. Exatamente. Então, na prática, o paralaxe tem essa coisa de você tentar buscar um outro caminho não visto. Mudar o paralaxe com que você olha o problema. A solução direta nem sempre é a melhor.
A segunda solução, às vezes, é a mais interessante. A terceira solução é a mais interessante. Uhum. Todas as histórias te propõem encontrar mais de uma solução para cada questão. Essa é a premissa do Parallax. Muito bom, muito bom, muito bom, Lúcio. Lúcio, a gente já está aqui com quase 1h15. Eu não gosto de tomar muito tempo dos meus convidados e, olha, o papo foi muito bom. Espero que a gente possa fazer algumas versões desse papo, né? Eu adorei essa conversa. A conversa foi excelente. Eu quero agradecer muito a você. Conversando com um escritor, né? Faz toda a diferença do mundo. Que isso. E talentoso. Obrigado, que isso. Olha o rabinho do ego aqui, ó. Balançando. Quando eu posso elogiar e é realidade, meu amigo, faz toda a diferença. Obrigado, Lúcio. Bom, gente, vocês estiveram aqui com o Lúcio, tá? Figura fantástica, figura que eu guardo um carinho muito grande. E vocês podem encontrar o trabalho do Lúcio nos links que eu acho que o pessoal acabou colocando aqui no chat, né? E também o Lúcio depois vai me passar as formas de vocês terem contato com a obra dele, com os trabalhos, inclusive até com os jogos, né? De repente, se o Lúcio deve ter disponível na lojinha dele, de repente no mercado deve ter algum jogo ainda, né? O Lúcio disponibilizado. Tem, eu agora recuperei minhas licenças com as companhias e vou recolocar meus jogos do jeito que eu tinha planejado que eles fossem. Legal, ótimo. Então a gente quer acompanhar isso muito de perto, tá? Vai ser um prazer. Lúcio, um beijo grande para você. Agradeço muito você ter vindo aqui para esse bate-papo. Foi muito bom, foi uma delícia mesmo. Um beijo grande na Lúcia, tá? E, gente... Ela vai convidar também na próxima. Ela está falando que tem que convidar ela um dia. Não, eu vou convidar os Lúcios do além. Maravilhosa ideia. Aí a gente vai fazer uma sessão dos Lúcios do além, no cenário que vocês gravam o vídeo de vocês, para a gente fazer... Para você poder pegar e olhar a área dos livros. Então, para a gente poder fazer dentro do cenário que vocês fazem os Lúcios. A gravação do programa. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Gente, um beijo. Quero agradecer vocês também que ficaram até agora com a gente. Nesse mais um Proseando com Ricardo Souza. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.